isso. E eu quero ler com você então 1 Samuel 17, a partir do versículo 34, que diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto ele afrontou o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Eu quero repetir: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, porque o Senhor é contigo. Saul vestiu em Davi a sua armadura, e pôs sobre a cabeça dele um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou um cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que ele trazia sobre si, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando até o filisteu. Glória a Deus, maravilhoso é o nosso Pai. Querido, esse texto nessa noite, ele é muito pertinente para o momento da história que nós estamos vivendo. É um texto que vai contar a história de um homem querido, amado, celebrado, conhecido de todos, que é exatamente Davi, ou o menino Davi. Aqui ele era um menino, ou o rei Davi. E a história de Davi é muito grande. Eu passaria aqui muito tempo para dizer dos feitos de Davi, das maravilhas que Deus fez através dele, das batalhas que ele venceu, das vitórias que ele deu, o rei que ele foi, o coração dele que era segundo o coração de Deus. Mas eu quero contar a história de Davi a partir do capítulo 16. Eu li o 17, mas o capítulo 17 reflete o que aconteceu no capítulo 16. É no capítulo 16 que a história de Davi, ela toma uma proporção maior. É no capítulo 16 que acontece o fato mais importante da história da vida de Davi. É quando Deus pede a Samuel que vá à casa do pai de Davi, e ali encontre um homem para que ele unja rei de Israel. Então Samuel, ele se desloca do lugar que ele estava, ele entra na casa de Jessé, o pai de Davi, e agora ele tem a missão de ungir um rei para Israel. Preste atenção. Quando Samuel chega na casa de Davi, ele não estava no recinto, ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Eu posso dizer então, sem nenhuma sombra de dúvida, que Davi era um pastor. Davi era um pastor, e ele cuidava então das ovelhas. O que o pastor faz? Cuida das ovelhas. Você tem um pastor? Você é ovelha? Davi então está lá cuidando das ovelhas, e quando Samuel entra na casa dele, chegam então seus irmãos. Chega ali Abinadab, chega ali eu esqueci os outros dois nomes dos seus irmãos, Samar, e agora Eliabe também. E quando Samuel coloca os olhos neles, eles eram fortes, homens de guerra, homens valentes. E logo Samuel se interessa em ungir um deles, porque a aparência física mostrava que eles tinham cara de rei, porte de rei, rosto de rei, face de rei. E ele apressadamente toma um passo para ungir um deles, e o Espírito de Deus diz para ele: Não é este, não é esse que você vai ungir. E ele então dispensa aquele. Ele chega perto do outro para ungí-lo, e o Espírito de Deus diz: Não é esse. E ele fica confuso então. Como o Senhor me manda ungir o rei? Eu não estou encontrando. E passa o terceiro irmão.
de Davi. E ele, na intenção de ungir, o Espírito de Deus diz: não é esse. E agora ele olha para o seu pai Jessé e fala: tem mais algum filho? Você tem mais algum filho para que eu possa colocar os olhos nele? E agora Jessé manda chamar Davi. Davi estava lá no pasto cuidando de ovelhas. E na mesma hora que o recado chegou para que ele viesse, ele então sai desajeitado, despreparado, com as vestes ainda sujas, ainda com cheiro das ovelhas. E ele chega em casa. E quando Samuel coloca os olhos nele, o Espírito de Deus revela para Samuel: esse é aquele que eu vou ungir como rei de Israel. Sabe, querido, Davi não estava lá no pasto murmurando contra o seu pai. Davi não estava no pasto com raiva do seu pai, nervoso com os seus irmãos. Davi não estava aborrecido com a função que ele exercia. Lá no pasto, Davi estava adorando ao Deus Todo-Poderoso, escrevendo salmos de adoração, escrevendo canções, poesias para Deus. Eu quero te dizer que o homem, aqui está escrito, vê a aparência, mas Deus está olhando o coração. E se você tiver um coração de adorador, Deus vai se lembrar de você. Deus vai buscar você aonde você estiver. Deus vai tirar de você de onde você estiver, para entregar a você aquilo que Ele tem para você. E esses irmãos de Davi, eles faziam parte do exército de Saul. Deixa eu te lembrar, Israel já tinha um rei, e esse rei era Saul. Mas como assim? Que confusão é essa? Já tinha um rei, Deus escolhe outro rei. Saul também foi ungido, queridos. Um dia Saul recebeu a unção, um dia Saul também foi aclamado pela multidão, mas o seu coração se afastou de Deus. As suas atitudes não condiziam com o seu chamado. Então Deus retirou a unção de Saul. Perceba uma coisa: Saul tinha um trono, mas não tinha unção. Davi tinha unção, mas não tinha um trono. Mas Deus estava encaminhando Davi para o lugar que Deus tinha separado para ele. Os irmãos de Davi faziam parte do exército de Saul. Eles estavam ali no acampamento para enfrentarem mais uma batalha, para guerrearem mais uma batalha. Fazia 40 dias que um filisteu, um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, estava afrontando o exército de Israel, afrontando os guerreiros de Israel. E ali eles estavam na linha de guerra, mas ninguém tinha coragem de avançar, porque aquele gigante era temido e ele afrontava o povo de Deus. Davi, ele estava já ainda com a unção, mas voltou para o pasto, voltou para o seu lugar, esperou o momento certo. E agora o seu pai o chama e disse: meu filho Davi, eu estou sem notícia dos seus irmãos, eu não sei o que está acontecendo com eles, e eu quero que você vá lá no acampamento dos israelitas, que você leve pão para os seus irmãos, que você leve trigo torrado para eles, leve também queijo para o general, o maioral de 1000, e daí você vai saber o que está acontecendo e vai me trazer uma notícia. Eu quero te dizer que a tarefa mais simples que vier à sua mão, você deve executá-la, porque é nessa tarefa que o Deus Todo-Poderoso vai honrar você, querido. Qualquer tarefa que for te dada no reino, qualquer tarefa que for entregue para você fazer, faça. Porque pode ser que nessa tarefa simples que você rejeite, a oportunidade de ser honrado passe de você. Mas se você aceitar a tarefa mais simples que for, honrando a Deus, honrando o seu líder, Deus também vai te honrar nessa terra. E agora Davi parte com aquilo que o pai ordenou que ele fizesse. Ele pega aquilo que o pai colocou no alforje dentro daquilo que ele tinha que levar para entregar aos seus irmãos. Quando ele chega no acampamento de Israel, quando ele chega ali, ele ouve esse assunto que estava falando em todo o arraial, em todo aquele acampamento. Ninguém tem coragem de enfrentar Golias. Nós estamos aqui tremendo de medo. Ninguém consegue fazer nada. Este homem é violento, ele é grande. E ele disse que se ele nos vencer, seremos seus servos. Não tem homem nenhum corajoso para ir adiante de nós. Não confiamos em nenhum guerreiro. Ninguém se levantou com coragem para enfrentar a Golias. Davi
está sendo dito. E ele agora, não se esqueça que Davi tinha recebido a unção. No capítulo 16, no versículo 13, se não me engano, está escrito: e o Espírito de Deus se apossou de Davi. Eu vou repetir: e o Espírito de Deus se apossou de Davi. Depois que ele recebeu a unção, o Espírito de Deus se apossou com ele, dele, da sua vida. Meu querido, isso é muito importante. Se você tem a unção de Deus, a tarefa mais difícil será possível para você, porque a unção te capacita. Se você tem unção, a tarefa mais impossível, mais complicada, o Senhor vai capacitar você e você vai conseguir desempenhar essa tarefa. Eu quero lançar uma palavra a você, líder de célula. Deus está preparando o melhor. Quando nós sairmos dessa situação, quando nós sairmos deste vento, Deus vai levantar uma célula forte. Deus vai levantar líderes fortes. Deus vai levantar homens capacitados, mulheres capacitadas, porque todos estamos na dependência do Deus Todo-Poderoso. Mas nessa noite Deus gerou no meu coração um tema para esta palavra. O Espírito Santo falou comigo profundamente, e ele revelou ao meu coração algo que aconteceu com Davi. Armadura ou armadilha? Armadura ou armadilha? Foi o que o Espírito me disse. Quando Davi viu aquela situação, ele ficou nervoso, ele ficou irritado e disse: eu não posso aceitar, eu não posso ver o meu povo recuando, eu não posso ver o exército mais poderoso, mais vitorioso recuando, eu não posso ver o meu povo com medo. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele para fazer Israel recuar? Eu vou com ele, eu vou ter com ele e eu vou vencê-lo. Você vai e vai vencer, querido. Você vai e vai vencer. Levante-se, vai, Deus vai contigo. E agora Saul ficou sabendo que havia um menino falando coisas de homem grande, que havia um menino falando coisas de um guerreiro. E Saul ficou interessado em saber quem era este menino, quem era este jovem. E eles trouxeram Davi até Saul. E Davi então chega até Saul, e Saul pergunta: menino, o que você está falando? Você é apenas uma criança, você é muito jovem para enfrentar um gigante. De onde você tirou isso, menino? Saul não sabia que o Espírito de Deus já estava sobre a vida de Davi. Saul não sabia que o Espírito de Deus já tinha se apossado de Davi. Davi começa a contar, e eu li para você. E ele diz para Saul: quando eu estava no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, exercendo aquela função alegre, feliz, veio o urso atacar o meu rebanho, veio o leão atacar o meu rebanho, e eu me lancei contra eles e eu os venci. Depois ele vai narrar, e no final ele diz: o Senhor me concedeu vitória, o Senhor venceu por mim. Eu acredito que Davi conseguiu esta façanha depois da unção. Eu acredito que Davi alcançou esse favor depois da unção. Sem unção talvez você seja tímido, mas com unção você é corajoso. Sem a unção talvez você não consegue crer, não consegue ver, mas com unção Deus discutindo aos seus olhos. E o que é unção? É o Espírito Santo em você, é o Espírito Santo agindo em você, é o Espírito Santo fazendo você crer, fazendo você ter coragem, ter ousadia. É tempo de pessoas serem cheias do Espírito Santo, com ousadia para repreender o mal, com ousadia para vencer o tempo da crise. E agora, querido, Saul escuta toda aquela narrativa, e ele olha ainda meio desconfiado: será que esse menino está falando a verdade? O gigante vai destroçá-lo, o gigante vai acabar com ele. Ele não é páreo para aquele gigante. Muitas pessoas olham para você e pensam mesmo: ele não vai conseguir, ela não vai romper, isso aí não vai para frente, isso aí não tem jeito. Meu querido, muitos verão você vencendo, muitos verão a glória de Deus se manifestando em você, porque se você tem esse Deus, se você tem esse Espírito, Deus
Preste atenção. Armadura ou armadilha? Ele pega aquela armadura e veste em Davi. Coloca aquela armadura pesada, coloca um capacete. Davi agora dentro daquela armadura, ele não consegue se mover. Ele não consegue dar um passo, ele não consegue se movimentar. Escute o que Deus me disse. Aquela armadura era de Saul, e Saul empresta para Davi. Saul oferece uma solução humana para Davi. Saul empresta alguma coisa para Davi. Deixa eu te dizer uma coisa: não aceite a armadura de Saul emprestado. Não aceite nada emprestado. O que é teu vem de cima. O que é teu vem do alto. O que é teu é Deus que vai te dar. Deus não vai te emprestar nada. Deus vai te dar, vai te capacitar, vai te treinar. Ele vai fazer de você um guerreiro. Não aceite a armadura emprestada de Saul. Pode ser para você uma grande armadilha. Cuidado quando alguém te convida, vem que eu vou te dar uma carona. Muito cuidado. Cuidado quando alguém te oferece, vou pagar aquela conta para você, depois você me paga. Muito cuidado. Não aceite nada emprestado. Não fique admirando a armadura de Saul. Não fique admirando o dom de Saul, porque Deus tem mais para você. Deus tem algo maravilhoso para você. E o que é teu não vem de homem. O que é teu não vem de baixo. O que é teu vem de cima, vem do alto. E Davi pensou: o mesmo Deus que me fez vencer o leão, o mesmo Deus que me fez vencer o urso, é o Deus que vai me fazer vencer esse gigante. Com Deus eu posso, com Deus eu vou. Eu não preciso de armadura, eu não preciso de nada emprestado. Não aceite a unção emprestada, não aceite o dom emprestado. Não fique admirando o dom do outro, a capacidade do outro, a maneira do outro, porque Deus te levantou. Você é único, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e Deus não tem nenhuma armadilha para você. Se você crer, se você avançar, a unção te capacita. Aleluia! Aquela armadura não era para Davi. A solução para Davi não era humana. Quantas soluções humanas estão passando na sua frente nessa hora? Quantos caminhos humanos estão passando na sua frente? Mas cuidado, isso pode te paralisar como paralisou Davi. Isso pode ser uma armadilha. Cuidado com essa solicitação de amizade que chegou aí na sua rede social, e você vai lá e aceita. Aconteceu comigo umas 3 semanas atrás. Apareceu no meu celular, na minha rede social, um convite, e eu vi a foto, e eu olhei e eu disse: eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem é. E lá a mensagem chega: tudo bem com você? Quer ser minha amiga? Eu disse: não quero isso, eu não preciso disso, não sei quem é, não quero saber. Pode ser uma armadilha, pode ser algo preparado pelo inimigo, mas eu tenho unção, querido, eu tenho unção, eu tenho unção. E a unção abre os nossos olhos, a unção abre a nossa mente, a unção abre o nosso entendimento. Davi não aceitou aquela armadura, porque para ele seria uma armadilha. Ele ficaria preso, ele ficaria sem movimento. Tem algo para você, no seu tamanho, na sua numeração, do seu jeito, na sua essência, e isso vai vir da mão do Senhor, vai vir lá do alto. Davi agora disse: eu não quero, eu não consigo me mexer. Eu quero te dizer, Saul, que Deus vai me ajudar e eu vou vencer esse gigante. Deus vai me ajudar e eu vou vencer o Golias. Agora então ele se despe daquela armadura, ele joga aquilo, e ele pega elementos da vitória. Ele pega elementos que vai fazer dele um vencedor. Ele pega ali o seu cajado, e cajado fala de autoridade. Cajado me lembra de Moisés. Foi com o cajado que ele tocou no mar, e o mar se abriu. O cajado é autoridade, querido. Na autoridade do nome de Jesus você vai vencer. Na autoridade do nome de Jesus nós vamos vencer o Covid. Na autoridade do nome de Jesus nós vamos vencer os gigantes. Na autoridade do nome de Jesus nós vamos vencer as batalhas. É do nome que você precisa, é do poder de Deus que você precisa. As soluções humanas são enganosas, mas o que vem de Deus é o melhor para a minha vida, é o melhor para você. Ele pega o cajado. Foi com esse cajado que Moisés tocou na rocha e fluiu água para saciar a sede do povo de Israel. Cajado fala de autoridade. Você tem
estavam no ribeiro, e a água fala do Espírito, aleluia. A água fala do Espírito, aleluia. A pedra fala desse Deus que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, dizendo: ele é a pedra angular, a pedra que veio trazer confusão para a humanidade, que veio trazer espanto para todos. Ele é a rocha poderosa. Então ele pega ali o cajado, que é a autoridade, ele pega a rocha, que é o Deus Todo-Poderoso, e ele parte para cima de Golias. Ei, meu irmão, parta para cima de Golias, parta para cima de Golias, na autoridade do nome de Jesus, e ele vai cair por terra, ele vai sucumbir, ele vai ficar debaixo do teu pé. Gigante nenhum vai se levantar para te amedrontar. Pegue a autoridade, pegue a rocha, que é o Deus Todo-Poderoso. Lá vem o gigante, ele olha para aquele menino, ele não vê nenhuma armadura, ele não vê nada que possa fazer dele um guerreiro, e olha a aparência. Saul olhou para aquele menino, desdenhou dele, do seu tamanho, porque ele não usava nenhuma arma para vencê-lo. Mas ele olhou e viu um cajado, que era de madeira, que era de pau. Ele viu pedras, quem sabe na mão de Davi. E ele fala: por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com paus? O que você está pensando? Eu vou te destruir. Eu vou destruir você, menino. Você não é nada, você não é ninguém. E essa é a voz do inimigo. A voz do inimigo tenta te dizer: você não é nada, você não é ninguém. A voz do inimigo tenta sempre te diminuir. As pessoas deprimidas, elas ouvem vozes dizendo: você não é nada, acaba com a sua vida, tira a sua vida, ninguém te ama, ninguém te entende, ninguém te quer. Essa é a voz do inimigo que despreza você. Ele olha a sua aparência, ele não vê nada no exterior. Glória a Deus. Exteriormente eu posso não ter nada nem você, mas dentro de mim mora o Espírito Santo, dentro de mim habita a força de um Deus Todo-Poderoso. Dentro de mim existe um fogo, uma autoridade, e ainda que as pessoas não vejam, Deus está em você, e através de você Ele vai fazer. Davi olha para ele e fala: quem é você? Quem é você para afrontar o exército de Deus vivo? Sabe, Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com armadura, com força física, com gritos para me amedrontar. Mas saiba de uma coisa, Golias: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda neste dia Deus te entregará nas minhas mãos. Ainda neste dia Deus vai colocar a sua cabeça na minha mão. E agora ele pega aquela pedra e ele começa a girar. Ele começa a girar, e a cada girada que ele dava, o Espírito de Deus o fortalecia. Não era uma pedrinha que estava ali, era uma força sobrenatural. Não era uma pedrinha que estava ali, era uma força do Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Naquela pedra estava a rocha que é Cristo, estava a rocha que é o Deus Poderoso, estava a rocha que é o Espírito Santo. E quando Davi pega então a pedra, ele lança, ele acerta na cabeça do gigante. Olha você acertando, olha você acertando na cabeça do gigante. E quando chega no gigante, não é uma pedrinha, é a rocha. Quando chega no gigante, não é uma pedrinha, é o poder de Deus. Quando chega no gigante, não é qualquer coisa da terra, é algo que Davi recebeu lá de cima. E isso vai acontecer com você. Aleluia. O Espírito de Deus me diz que você vai vencer no nome dele, que você vai conseguir no nome dele. Quando Davi está narrando para Saul os acontecimentos, ele fala: Deus venceu por mim, o Senhor venceu por mim, Deus venceu, me deu vitória. Ele não arrogou para si aquela vitória, não arrogou para si aquela força. Ele reconheceu que a força que ele recebeu para vencer o urso e o leão procede do Senhor. Reconheça agora, reconheça, reconheça, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada sobre nós, é tudo sobre ele. Nunca foi sobre nós, nunca será sobre homens, nunca será sobre mulheres.
autoridade se coloca ao serviço do Senhor. Então a pergunta de Deus para você é: armadura ou armadilha? Se Davi vestisse aquela armadura, se ele vestisse aquela veste humana, ele não teria conseguido. Mas como ele confiou no Deus que ele servia, na veste espiritual que estava sobre ele, na capacitação do alto, como ele entendeu que não era aquela armadura que o faria vencer, porque aquilo era coisa de homem, era veste de homem, era solução de homem. Não fique invejando a armadura de Saul, porque o que é seu vai vir do alto. A capacitação vai vir sobre você lá do alto. E é essa palavra que Deus me deu para entregar para você. Essa é a palavra que Deus me deu para falar ao seu coração. Você precisa vestir sim a armadura que está em Efésios, no capítulo de número 6. A partir do versículo número 13, o apóstolo Paulo, ele vai destacar os elementos dessa armadura. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o que é a armadura do cristão, o que é a armadura de alguém que confia em Deus. Os elementos da armadura que Paulo descreve não são coisas humanas. Ele vai descrever aqui em Efésios, no capítulo 6, se você puder abrir comigo. E nós vamos encerrar esta palavra, recebendo de Deus essa fé, essa coragem, essa ousadia. Recebendo de Deus esse aviso, esse lembrete de que nós não precisamos de coisas humanas para vencer. Os recursos são divinos sobre a sua vida. Os recursos que vão te fazer vencer são espirituais. Nunca o menino poderia vencer o gigante, nunca, se ele estivesse sozinho. Mas Deus estava com ele. Deus estava com o menino. E a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 13: tomai a armadura de Deus. Tomai a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Estai firmes, cingido com a verdade, vestindo a couraça, mas é da justiça, calçando os pés não é com botas, é com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo, mas não é de metal, não é de ferro. Esse escudo é o escudo da com o qual vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete. O capacete não é esse instrumento humano que você está vendo. Paulo se refere o capacete da salvação. A espada que Paulo se refere não é essa de alumínio, de metal, de ferro. É a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. E ele acrescenta dizendo: com oração e súplica, orando em todo o tempo, com isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga aleluia. Aí está a armadura que você pode vestir. Aí está a armadura que você deve vestir. A vestimenta completa para você vencer. Não vai dar errado, vai dar certo, porque Deus vai estar contigo. Aleluia. Oh glória. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre nós, mas sobre Ele, sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre o Deus de Israel. Aleluia. Então diga isso: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca, nunca.
palavra do nosso Deus. Você vai pensar nisso durante a semana. Você vai praticar isso durante a semana. Profetize sobre tudo que vem à sua mão. Aceite tarefas, por menores que sejam, porque são essas tarefas que vão te promover. Não seja covarde, não fuja, avance. Existe um Deus que te capacita. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira eu quero convidar você para ouvir mais uma palavra que Deus quer falar ao seu coração. Deus tem um tempo perfeito para ministrar na nossa vida. E quarta-feira é o nosso próximo encontro, às 19h30. Aí nessa mesma página, nessa mesma rede que você está, nessa mesma plataforma, Deus vai ministrar o seu coração. Eu quero abençoar a sua semana. Ó Deus, que a semana deste homem seja maravilhosa. A semana dessa mulher seja maravilhosa. Todos os inimigos que se levantarem vão cair. Todo medo vai ser vencido. Toda ansiedade vai ser vencida. Esse homem e essa mulher não vão se acovardar, mas eles vão crer e avançar no nome de Jesus. Que a paz esteja na sua casa e em cada membro da sua família. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Amém.